Você já parou para pensar que o Deus que você segue pode ser uma projeção do seu próprio ego? Eu recentemente comecei a ler o livro de Rodrigo Bibo, que é O Deus que Destrói Sonhos, que é esse livro aqui. Eu acho que vocês já devem ter visto esse tipo de livro aqui. É um livro pequeno. A partir do primeiro capítulo, eu já tive a ideia de gravar esse vídeo, porque é um assunto pertinente e que muita gente não fala por ser algo polêmico, também por ferir o ego de muitas pessoas, das pessoas que acham ser cristãos, serem afetados. O livro, ele vai citar, primeiramente, sobre uma música da Xuxa, que é a Xuxa os Trapalhões. Vai falar o seguinte: tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Até hoje, muitas pessoas, muitos cristãos que estão até vendo esse vídeo, podem até imaginar, mas é verdade, na Bíblia mesmo fala isso. Você tem razão, na Bíblia fala isso. Só que a gente tem que entender que são pensamentos diferentes e a gente tem que abrir a mentalidade dessas pessoas. O nosso dever como cristão é isso. E o que eu quero explicar pra você que entende dessa forma, que se eu pedir o cara lá de cima vai me dar, é que essa mentalidade é infantil e antropocêntrica. Ela é uma visão mais focada no homem do que vangloriar, no homem se sair bem no final das coisas. E o problema atual não é os ateístas, não é as outras religiões. O problema atual são os cristãos que acham que são cristãos, mas não são cristãos de fato. São cristãos que utilizam de Deus para se beneficiarem. Eles utilizam um evangelho mais customizado, um evangelho personalizado, que não existe renúncia e só benefício. E nesse livro ele fala 3 pontos principais, que é basicamente a tríade falsa da fé, que é basicamente a crença moralista, a crença terapêutica e o deísmo sutil. A crença moralista, ela é basicamente a ideia que Deus abençoe e leve para o céu aqueles que simplesmente vivem bem e decentemente. O evangelho, o cristão, não é sobre você viver bem. Claro, isso daí é apenas algo que Deus vai lhe proporcionar, mas sim barganhar a Deus. Você colocar Deus acima das suas coisas, acima das suas finanças, acima dos seus desejos, acima das suas vontades. É sobre a gente reconhecer que a gente é pecador e a gente precisa da graça de Deus. É tendo que a gente recebe ela todos os dias. O outro ponto é a crença terapêutica. O objetivo central da vida passa a ser a autorrealização, ser feliz, se sentir bem consigo mesmo. Pois é, mas o objetivo central da vida cristã não é a sua felicidade, é a glória que tem através da sua santificação. Não faz o menor sentido Deus ter vindo aqui na terra e ter sofrido. Porque mesmo se fosse a gente no lugar dele, a gente não queria passar por aquilo que ele passou. Eu não gostaria de levar chicotadas, não gostaria de ser crucificado, mas mesmo assim, ele fez isso por amor a gente. Não faria nenhum sentido ele ter vindo aqui pra terra para poder ter feito isso. E é por isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça que a vontade não é minha, e assim é que Deus vai fazer. O deísmo sutil. Eu lembro que semana passada eu tava na casa da minha namorada e a gente tava jantando e tudo mais. E aí meu pai mandou uma mensagem, ele tava vindo me buscar porque ele tava com o carro. E aí ele falou o seguinte: filho, o pneu furou, vou ter que trocar aqui o pneu. Eu falei: tá bom, pai, se você precisar de mim, você me avisa. Esperei, né? Ele tava com um amigo dele no carro, então eles conseguiram fazer muito mais rápido. Só que aí quando a gente chegou em casa, o pai falou assim: filho, amanhã a gente vai trocar esse pneu, eu vou precisar da sua ajuda pra você levar pra oficina e tudo mais. Eu falei: tá bom, pai, pode deixar. Mas onde é que eu quero chegar na parte do deísmo sutil? É que boa parte das vezes a gente coloca Deus como se fosse o nosso step. O step, ele é guardado na mala do carro para utilizar apenas em emergências, quando um pneu fura, quando o pneu sai. Só que a gente não pode colocar Deus como apenas uma emergência, apenas um momento que a gente tá precisando, como se fosse o nosso reserva. E o deísmo, ele fala exatamente isso, o conceito de acreditar que Deus criou o mundo, mas não precisa estar envolvido no nosso dia a dia, exceto quando o calo aperta e temos um problema. É basicamente isso. É interessante a gente parar para prestar atenção nos momentos em quando a gente vê alguma coisa ruim, quando a gente vê uma coisa triste, a gente fala logo o quê? Ai meu Deus, todo mundo é interligado, todo mundo fala isso, de buscar a Deus em momentos de adversidade, em momentos difíceis de nossas vidas.
em momentos que a gente vê o aperto no coração de outro irmão. Mas Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer a soberania dele em terças-feiras comuns, em terças-feiras em que tudo está dando certo. Em terças-feiras está acontecendo alguma coisa, mas mesmo assim você consegue reservar um tempo para ele. Deus, ele quer todos os momentos de você com ele, e não apenas em momentos de crise. O texto, ele vai continuar, ele vai pedir pra gente ler o texto de Romanos. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, em Números particularmente, tem muita fila de nomes, assim, filas gigantes de nomes. Quando eu li pela primeira vez Romanos, isso passou batido, porque era mais uma vez uma lista de nomes em que Paulo, ele estava falando ali e em questões de contextos da igreja. Mas enfim, no versículo 17 ele vai falar o seguinte: recomendo, irmão, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês aprendem. Afastem deles, pois tais pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas assim os próprios apetites. Mediante suas palavras lisonjeiras, enganam os corações dos ingênuos. Paulo, ele fala de pessoas que já estão dentro da igreja. Ele fala exatamente aqui de pessoas que falam com palavras suaves e lisonjeiras, que é o famoso discurso de autoajuda, né? A pregação mais motivacional do que racional, e disfarça como se fosse um sermão para eu ouvir, para os irmãos ouvirem. Mas destaque na frase em que ele fala: não estão servindo a Cristo, mas os seus próprios apetites. E o Deus deles é o próprio estômago, é o desejo de tudo dar certo na vida deles e acabou. E o alerta é claro, ele fala aqui também: afaste-se deles, não consuma essa teologia que mansa o seu pecado em vez de confrontar você. É a definição perfeita daquilo que a gente deve seguir. Deus, ele não está comprometido nos sonhos que você tem aqui na terra, porque ele sabe que não é nem um terço da vida que você vai ter no céu, da vida que você vai ter na eternidade, que é aquilo que ele prometeu a você. E ele está comprometido com aquilo que é eterno. Eu gosto da ideia geral desse livro, que é basicamente que Deus, ele precisa destruir os nossos sonhos que estão aqui na terra para salvar a nossa alma. Se Deus nunca te contraria, você não está adorando a Deus, você está adorando a si mesmo. E Jesus nunca disse: pegue o seu travesseiro e descanse. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e pegue sua cruz e siga. O evangelho, ele não é uma ferramenta de otimização de vida, é um chamado para morrer a si mesmo. Será que eu tenho colocado Deus no lugar de gênio da lâmpada? Será que eu tenho colocado Deus como uma pessoa que eu apenas utilizo ele quando eu preciso? Na verdade, quando eu acho que preciso. Se arrependa sinceramente. O abandono da fé terapêutica e o início da razão e a centralidade de Cristo. Enfim, esse aqui é o meu primeiro vídeo nesse canal. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, porque eu vou estar postando mais conteúdos parecidos com esse. Deixe seu gostei e até a próxima.